The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Today, no war has been declared, and however fierce the struggle may be, it may never be declared in the traditional fashion. Our way of life is under attack. Those who make themselves our enemy are advancing around the globe. The survival of our friends is in danger, and yet no war has been declared. No borders have been crossed by marching troops. No missiles have been fired. If the press is awaiting a declaration of war before it imposes the self-discipline of combat conditions, then I can only say that no war ever posed a greater threat to our security. If you are awaiting a finding of clear and present danger, then I can only say that the danger has never been more clear, and its presence has never been more imminent. It requires a change in outlook, a change in tactics, a change in missions by the government, by the people, by every businessman or labor leader, and by every newspaper. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. A adoção deste símbolo para a bandeira de Israel enfureceu muitos judeus que perceberam que o símbolo, na verdade, não é a estrela de Davi, mas um símbolo hexagrama que foi usado nas antigas religiões de mistérios. Muitos judeus antisionistas, desde então, passaram a participar de rituais anuais de queima de bandeiras. É na figura bíblica de Salomão que podemos rastrear as verdadeiras origens do estrela de 6 pontas ou hexagrama. Salomão chamava a estrela de talismã de Saturno, ou o que se tornou conhecido como o selo de Salomão. Como vemos, a cabeça está enclausurada em uma estrela de 6 pontas e cercada pelas letras que compõem o nome Remphan, o gênio planetário de Saturno. De acordo com o alfabeto dos magos, o touro representa o culto a Moloch, que veremos em breve. Mas primeiro precisamos examinar 2 passagens da Bíblia que fornecem mais detalhes sobre Salomão. Reis 11, 1, 5, na Bíblia, apresenta este trecho. Mas o rei Salomão amava muitas mulheres estrangeiras, bem como a filha do faraó, mulheres dos moabitas, amonitas, edomitas, sidônios e hititas, das nações das quais o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: você não deve casar com elas, nem elas com você. Certamente eles desviarão seus corações atrás de seus deuses. Salomão se apegou a essas em amor, e ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e suas esposas desviaram seu coração. Pois foi assim, quando Salomão envelheceu, que suas esposas desviaram seu coração para outros deuses. E seu coração não era leal ao Senhor seu Deus, como era o coração de seu pai Davi.
pois Salomão foi atrás de Astorete, a deusa dos Sidônios, e depois de Milcom, a abominação dos Amonitas. Astorete aqui é uma deusa feminina, e a mesma deusa que Ishtar na Babilônia, Ísis no Egito. Os romanos a chamavam de Diana e os gregos de Artemis, e o símbolo é Vênus. Malcom aqui é um deus masculino, e sua palavra raiz significa rei ou Baal. É o mesmo deus que é referido como Moloque ou Nimrod na Babilônia, Osíris no Egito, Baal em Sidom. Há sobreposições com Zeus na cultura grega e Júpiter na cultura romana. O símbolo é Saturno. Como o trecho deixa claro, Salomão se apaixonou pelas mulheres do Egito e começou a adorar esses falsos deuses. Duas outras passagens da Bíblia fazem referência direta ao símbolo da estrela, ou o selo de Salomão, ou o talismã de Saturno. Mas vocês carregaram o tabernáculo do seu Moloque e o Sheon, suas imagens, a estrela do seu Deus, que vocês fizeram para si mesmos. Em outra passagem, pouco antes de ser apedrejado até a morte pelos judeus, Estevão acusou os líderes judeus: "E vocês tomaram a tenda de Moloque e a estrela do seu Deus Remphan, as figuras que vocês fizeram para adorá-las." Como você vê, a estrela na Bíblia é diretamente correlacionada com o deus Moloque e Merentan. Rentan é outra palavra para Saturno. Se você estudar a geometria da estrela, percebe que ela tem 6 pontos formando 6 triângulos equiláteros e seu interior forma um hexágono de 6 lados. Os 6 pontos, 6 triângulos e 6 lados do hexágono equivalem a 666, o número específico que a Bíblia designou como a marca da besta, ou o número de Lúcifer. Como o Apocalipse afirma, aqui está a sabedoria. Que aquele que tem entendimento conte o número da besta, pois é o número de um homem e seu número é 666 reis. Na Bíblia, especificamente ligam Salomão a este número. Agora, o peso do ouro que veio a Salomão em um ano foi 666 talentos de ouro. A Bíblia especifica que foi Salomão quem usou a estrela e não Davi. De fato, não há evidência de que Davi tenha sido associado a uma estrela. Vimos como a maçonaria foi infiltrada e dominada pela agenda Illuminati Rothschild. Aqui está o que Albert Pike, um maçom do século XIX, disse sobre a sociedade secreta. A maçonaria é uma busca pela luz. Essa busca nos leva diretamente de volta, como você vê, à Cabala. A Cabala é a chave das ciências ocultas. A verdadeira filosofia conhecida e praticada por Salomão é a base sobre a qual a maçonaria é fundada. Não é apenas Albert Pike quem revela os vínculos entre a maçonaria, Salomão e a Cabala. O simbolismo da maçonaria e da Illuminati se sobrepõe com temas recorrentes de Saturno e a numerologia de 666. Você vê, o que Pike realmente está se referindo aqui são as práticas ocultistas de Salomão que remontam ao Antigo Egito e Babilônia, e que secretamente adoravam o deus de Saturno, ou conhecido de outra forma como Moloque, ou Baal, ou Nimrod. Em 2012, a NASA lançou outra imagem CGI, desta vez do Polo Norte de Saturno. Além de parecer muito falsa e absurda, a imagem apresenta ao mundo o que é chamado de hexágono de Saturno. Como você pode ver, ao conectar as linhas dentro de um hexágono de 6 lados, ele produz outras formas. Primeiro, a de um cubo ao unir 3 linhas, e depois a de uma estrela de 6 pontas ou hexagrama ao unir 6 linhas. Estudando a palavra raiz da Cabala,
Logo percebi que Kaaba, em árabe, significa cubo e Alá significa Deus. Portanto, a tradução literal da Cabala em árabe significa Deus do cubo. E então me ocorreu, eu já tinha visto o cubo antes. De fato, eu já o tinha visto em todos os lugares. Aqui está o cubo, ou Kaaba, em Meca, que faz parte da adoração muçulmana. Como você pode ver, aqueles que adoram o cubo formam círculos ao seu redor, muito como os anéis de Saturno. Aqui estão os judeus ortodoxos em sua oração matinal, usando o tefilim ou o cubo preto com pergaminhos dentro, preso à testa. Aqui está o Papa com o selo de 6 pontas de Salomão em seu chapéu. Interessante, se você pegar a forma 2D do crucifixo e começar a dobrá-lo em uma forma 3D, ele produz um cubo. No hinduísmo, o hexagrama é mais comumente conhecido como Shakon. É a união de Shiva, que representa o masculino, e Shakti, que representa o feminino. Hindus também se referem a Shiva como Kabala Ishwara, o senhor da Cabala. E você sabia que existem enormes monumentos ao cubo preto pelo mundo todo? Aqui está o memorial do 11 de setembro visto de cima. Um cubo preto invertido dentro de outro cubo preto invertido. Além disso, o simbolismo de Saturno não é apenas específico para religiões e memoriais. Até mesmo a vida cotidiana de um assim chamado ateu está cheia de simbolismo de Saturno. Isso não se limita ao próprio cubo ou à estrela. Os anéis de Saturno povoam nosso mundo cotidiano. Todos vivemos pelo símbolo de Saturno sem perceber. O símbolo de Saturno é inseparável do número 6. Saturno é o 6º planeta do Sol no modelo heliocêntrico. Além disso, o dia de Saturno, ou o que agora chamamos de sábado, é o 6º dia. Se você olhar mais de perto para o esquadro e compasso maçônico, é realmente um hexagrama de estrela quebrada. Ao ligar as letras que soletram Mason na nota de $1, você obtém um hexagrama de 6 pontas com o olho da providência ou o olho de Horus, especificamente destacado Horus. Novamente, deuses egípcios. Saturno também se tornou inseparável de Satanás ou Lúcifer. Como Manly P. Hall escreve, Saturno também foi associado a Satanás, e isso por inúmeras razões. Primeiro, muitos autores argumentam que a palavra Satanás é derivada da palavra Saturno. Segundo, Saturno está associado à cor preta, bem como Satanás. Terceiro, os antigos consideravam Saturno o planeta mais distante do Sol, este último sendo associado ao princípio do bem. Saturno é, consequentemente, o corpo celeste que é menos exposto à luz divina do Sol e, portanto, associado ao frio do princípio do mal. Finalmente, o grande deus Pan, a divindade com chifres, representava Saturno no paganismo antigo. Essa criatura metade homem, metade bode, é considerada o ancestral de nossas modernas representações de Satanás. Pan era uma criatura composta, a parte superior, com exceção de seus chifres, sendo humana, e a parte inferior, na forma de um bode. As flautas de Pan significam a harmonia natural das esferas, e o próprio Deus é um símbolo de Saturno, porque este planeta é entronizado em Capricórnio, cujo emblema é um bode. O Pan pagão também tem outras identidades, como Baphomet, o metade bode, metade humano, que tem associações com Satanás e Moloque. Como Saturno, o simbolismo da maçonaria Illuminati é prevalente em toda a nossa sociedade, na forma de logotipos corporativos, e como Albert Pike disse, a maçonaria é o segmento da filosofia de Salomão. Também é inseparável do simbolismo do satanismo. Aqui estão alguns dos logotipos corporativos mais reconhecidos que encontramos em nossa sociedade hoje.
rebranding de velhos símbolos maçônicos e a ênfase em 666, ou a marca da besta é repetida em toda a simbologia corporativa. Por exemplo, a World Wide Web, ou WWW, na gematria judaica é 666. Também é usado para o logotipo das bebidas energéticas Monster. É também um motivo recorrente junto com o único olho da providência. Muitas celebridades e políticos foram fotografados fazendo o sinal de mão 666 ao redor dos olhos. O sinal forma um 6 e os 3 dedos indicam 3 score, ou em outras palavras, 666. Zacarias 11:17 menciona o olho em referência específica ao desviar-se de Deus e para a adoração a Satanás. Ai do pastor ídolo que deixa o rebanho. A espada estará sobre seu braço e sobre seu olho direito. Seu braço será completamente secado e seu olho direito será totalmente escurecido. E como vemos novamente, muitas celebridades e pessoas famosas cobrindo um olho. Um gesto prestando homenagem ao olho de Horus, o olho da providência e o olho direito escurecido de Satanás. Também vemos muitos fazendo o sinal de mão do corno de canuto representativo de Satanás. O simbolismo está literalmente em todo lugar. Por exemplo, por que a sala do Vaticano se parece com uma serpente? O que são as figuras semelhantes a serpentes atrás do trono? E por que o telescópio do Vaticano foi inicialmente nomeado Lúcifer? Poderia continuar e continuar sobre a abundância de símbolos satânicos de Saturno em nossa cultura. Desde a prevalência de monumentos egípcios até gestos secretos, como o voto de silêncio e a mão maçônica escondida. Mas acho que você entendeu o ponto e há uma riqueza de informações por aí se você quiser seguir sua própria pesquisa. Este vídeo é apenas uma visão geral muito básica deste tipo de simbolismo. Torna-se confuso porque o mesmo símbolo de Saturno ou Satanás continua a aparecer em diferentes eras e culturas sob diferentes disfarces. Muito como Bauer mudou seu nome para Rothschild. A adoração de Saturno passou por tantas iterações e mudanças diferentes que se torna difícil de rastrear. Sinto que isso é deliberadamente assim, e esse é o ponto. O que os Rothschilds alcançam com sua bancarização centralizada e o estabelecimento do Cabala Illuminati de líderes controlados em cada indústria, como combustíveis fósseis, saúde e educação, é uma forma altamente disfarçada e magistralmente executada de infiltração. Eles controlaram nosso acesso ao conhecimento desde o início. O Museu de História Natural em Trim pertencia ao segundo Barão Rothschild e está localizado em uma casa da família Rothschild. A Liga das Nações organizou a concepção do Museu Central de História Natural. Hedley Rothschild Ltd., uma empresa de investimentos privada familiar estabelecida por Sir Evelyn de Rothschild e Lynn Forrester. De Rothschild supervisiona uma variedade de investimentos globais dos Rothschild. A empresa atualmente possui interesses em mídia, imobiliária, agricultura e bens de luxo, com posições significativas anteriores em serviços financeiros, tecnologia e comunicações. Eles até possuem 70% do Weather Central e todas as suas comunicações. Até hoje, os Rothschilds possuem mais de 160 bancos centrais e controlam as finanças da maioria das nações na Terra. No ano 2000, havia
Apenas alguns países que não tinham bancos centrais estabelecidos. Qualquer nação que resista ao desejo deles de controlar é demonizada pela mídia e geralmente é bombardeada sob o pretexto de guerra ou terrorismo. Isso está começando a fazer sentido? No entanto, como vimos no episódio anterior, todas as guerras são deliberadamente coreografadas, assim como toda a política. As forças opostas da esquerda e direita política é tudo teatro para produzir a ilusão de escolha. Todos são jogadores no palco mundial, cuja autonomia e poder governante real são limitados pelos poderes de elite como os Rothschilds. É o mesmo com corporações, produtos e a mídia. A ilusão de escolha, quando na verdade todos são propriedade das mesmas empresas de topo da pirâmide que estão nos bolsos da elite Rothschild. Você pode descobrir isso por si mesmo, apenas seguindo o dinheiro. O objetivo principal do cabal, Illuminati, é estabelecer o Novus Ordo Seclorum, como declarado na nota de $1, e que significa uma nova ordem dos séculos, ou uma nova ordem mundial. A agenda desta ordem é estabelecer um governo mundial globalista com um exército mundial, bancos centralizados, saúde, educação e religião. Aqui podemos ver o ex-presidente israelense Shimon Peres, um fantoche Rothschild, encontrando-se com o Papa para discutir a unificação de todas as religiões sob uma religião mundial. E eu aposto que a religião mundial levaria o símbolo de Saturno. Novamente, não vou me aprofundar muito sobre o globalismo e a agenda da nova ordem mundial. Há uma riqueza de material na internet se você estiver interessado. Os Rothschilds e os Rockefellers são apenas uma das muitas famílias de elite governantes que governam e controlam nosso mundo. Fazer justiça à complexidade disso exigiria sua própria série de vídeos. Meu objetivo principal é dar a você uma breve visão geral do complexo de poder dos Rothschilds e seu controle sobre nosso mundo e mostrar-lhe a prevalência de simbolismo satânico que provém desse complexo de poder, pois é a chave para entender a mentira por trás do modelo heliocêntrico da Terra. Apesar de ser estudado e usado por diferentes seitas judaicas hoje, a Cabala não é exclusivamente judaica. Tem laços que vão além do judaísmo. O misticismo judaico originou-se com os israelitas apóstatas e o Antigo Egito e Canaã durante o tempo das religiões de serpente dos amonitas, cananeus e egípcios, todos os quais remontam à Babilônia. E como mostrei, isso é evidente no simbolismo. Isso significa que os judeus ortodoxos da Cabala adoram secretamente Saturno ou Satanás? Não. O que os Rothschilds e seus fantoches conseguiram com sucesso é uma adoração mundial de Saturno ou Satanás, em suas várias formas, através de engano e infiltração, sem que o mundo saiba disso. Não estou sugerindo que os judeus em geral adorem Satanás, especialmente em seu estudo da Cabala. Nem estou sugerindo que os muçulmanos em sua oração à Caaba ou os católicos visitando o Vaticano sejam satanistas. Estou mostrando que, sem realmente saber disso, todos estamos de alguma forma dando nossa energia e adoração a essa linhagem satânica sem perceber. Mesmo que você seja um ateu, o cubo preto e os anéis de Saturno são tão prevalentes em sua vida. Você pode usar roupas com o simbolismo sem nem perceber. Agora é importante retornar ao Big Bang. Como mencionei no episódio anterior, o Kabbalah N. Sof nos fornece duas conclusões: que o Big Bang provou a Kabbalah e seus ensinamentos ou que a teoria do Big Bang foi roubada da Kabbalah. Mas você vê, talvez haja uma conclusão ainda mais sinistra por trás disso. Talvez, apenas talvez, os cabalistas modernos ou, mais especificamente, o complexo satânico maçônico Illuminati tenha descoberto uma maneira de forçar suas crenças sobre os outros, renomeando suas visões como ciência.
Talvez o ateísmo não seja ateísmo de todo, mas uma forma enganosa de adoração a Saturno Satanás, que incentiva as pessoas a abandonar a ideia de Deus e criação e adotar aleatoriedade, niilismo ou a ideia de nada. E isso é alcançado através de nenhum outro que não o controle institucional generalizado e a infiltração das ciências via Rothschilds, Rockefellers e outros fantoches. E quando encontrados com qualquer oposição, é envergonhado pela assim chamada comunidade científica. Em resumo, o ateísmo legitima a coincidência. O que dizer de todas as figuras científicas centrais que apoiam o modelo heliocêntrico e a teoria do Big Bang? Bem, aqui está uma foto de Albert Einstein jantando com o Lord Rothschild. Isaac Newton era um maçom e tinha um grande interesse pelo oculto. E todas as grandes figuras da NASA e astronautas são maçons e exibem isso abertamente, assim como Neil deGrasse Tyson. Existe uma organização chamada Liga Antidifamação, que serve como instrumento para tentar convencer todos de que qualquer menção aos Rothschilds e seus aliados é um ataque antissemita contra todos os judeus. Isso é dado peso histórico pelo Holocausto orquestrado pelos Rothschilds e também controlado pelo complexo de mídia Rothschild-Rockefeller. Todos os principais meios de comunicação de massa podem ser rastreados de volta ao seu controle. Como David Rockefeller declarou na conferência Bilderberg, somos gratos ao Washington Post, ao New York Times, à revista Time e outras grandes publicações cujos diretores participaram de nossas reuniões e respeitaram suas promessas de discrição por quase 40 anos. Teria sido impossível para nós desenvolver nosso plano para o mundo se tivéssemos sido sujeitos às luzes da publicidade durante aqueles anos. Mas o mundo agora está mais sofisticado e preparado para marchar em direção a um governo mundial. A soberania sobrenatural de uma elite intelectual e banqueiros mundiais é certamente preferível à autodeterminação nacional praticada nos séculos passados. A narrativa oficial controlada afirma que os Rothschilds são judeus. Eles não são. Eles são satanistas. O satanismo é a religião oculta que governa o mundo, e sua presença é tão prevalente e insidiosamente tecida no tecido de nossas vidas diárias que é chocante. Seu método de controle centra-se principalmente no engano, assim como a frase do Mossad afirma: pela maneira do engano farás guerra. E quero que você realmente pense sobre isso. Imagine se você é tão poderoso que literalmente possui a maioria das nações na Terra e a maior parte do PIB mundial. Se você tivesse uma agenda, haveria algo que pudesse impedir você? As pessoas, no poder ou de fama, poderiam falar contra você sem que isso tivesse consequências graves. Realmente considere essa riqueza e poder. Está se tornando cada vez mais evidente que fomos enganados sobre a verdadeira natureza de nossa Terra. E eu entendo que o que estou te dizendo provavelmente soa tão absurdo e ridículo quanto quando mencionei pela primeira vez que a Terra é plana. E sei que você está à beira de desligar isso e descartá-lo como teoria de conspiração lixo. Mas deixe-me te dizer isso. Conspirações são reais. É a falta de evidências que as torna uma teoria. Fique comigo. Como disse antes, você não pode contar às pessoas a verdade. Você deve mostrá-las. Não leve minha palavra por isso. Não posso apenas fazer alegações de que existe um corpo de elite de pessoas que adoram Satanás e tem operado ao longo do tempo, enganando o povo comum sobre a verdadeira natureza do mundo e que eles têm controle total sobre todas as informações que recebemos, simbolismo satânico prevalente, e a história dos Rothschilds não é prova ou evidência suficiente. Se o satanismo é real, então preciso mostrar a você o verdadeiro mal de tal adoração antes de mostrar o que eles estão encobrindo com a NASA. Venha comigo agora para a parte 7. Estamos quase no fim deste buraco do coelho.